Jacaré, depois de muito tempo esperando, finalmente o UFC marcou a sua luta. Não era o que você esperava, que você queria disputa de cinturão, mas é uma luta que você já tinha o desejo de fazer, que é a revanche contra o Luke Rockhold. Como é que você reagiu quando o UFC te fez essa oferta dessa luta contra o Rockhold? Então, eu reagi muito bem. Para mim era tranquilo, já que já tinham feito a merda de colocar o Dan Henderson versus Bisping. Então era uma luta que eu queria há tempos. Acredito que essa luta deveria ter acontecido no Strike Force, né? Mas o Luke sempre correu de fazer essa luta comigo, mas agora não tem para onde correr, a nossa luta está marcada. E ele falou até que é para a Austrália caçar jacaré. Que nada, ele está falando isso porque para dizer que ele não está com medo, mas ele está se pelando de medo. E ele tem que provar que realmente me venceu, né? E dessa vez não vai ter amigo juiz marcando a luta, não. Vai ser só eu e ele dentro do octógono. Quanto você acha que você evoluiu desde aquela luta e ele também? A gente evoluiu bastante, né? Mas essa luta vai provar quem evoluiu mais. E para os fãs ficarem ligados que vai ser um lutão e eu estou preparado para lutar 5 rounds. A primeira luta durou 5 rounds, foi controverso o resultado. Você acha que dessa vez dura 5 rounds? Apesar de você achar que está pronto para 5 rounds, você acha que vai durar 5 rounds? Eu não sei, eu vou para lutar, vou para dar o meu melhor e vencer. Agora, como a vitória vem, eu vou fazer de tudo para terminar a luta antes do tempo final, mas eu vou para brigar os 5 rounds e o meu foco é a vitória. Não importa como, meu foco é 100% na vitória. Você está vindo de uma grande vitória sobre o Belfort no primeiro round, enquanto ele vem de uma derrota surpreendente contra o Bisping por nocaute no primeiro round. Você acha que esse melhor momento te dá alguma vantagem na luta, ou então ele entra mais pressionado porque precisa se recuperar desse resultado ruim? Ele realmente está pressionado, ele precisa se recuperar desse péssimo resultado, né? Ele fez uma cagada na categoria toda aí, perdendo para o Bisping, não levou as coisas a sério, acredito eu. Mas dessa vez a gente vai lá e eu estou na vantagem porque eu estou a fim de fazer essa luta há muito tempo e ele não. Eu estou com mais vontade de lutar, ele não. Ele vai para caçar jacaré e eu vou para caçar pavão. Você quer disputar o cinturão? Você acredita que uma vitória sobre ele vai finalmente te dar essa chance ao cinturão? Ou você vê o momento da categoria tão complicado que não dá para ter essa certeza? Cara, o certo seria eu lutar pelo cinturão, mas eu não quero nem me falar muito a respeito disso. Eu tenho contas a pagar, tenho 3 filhos para cuidar e eu preciso lutar, né? Então eu tenho essa luta aí e é nela que eu estou focado. Você falou sobre a besteira que o UFC fez de casar a luta do Bisping contra o The Henderson. Com águas passadas agora, já vai rolar a luta. Como é que você vê essa luta aí? Você acha que o Bisping ele vai conseguir vingar a derrota para o The Henderson? Você acha que o The Henderson vai chocar o mundo ali, sendo campeão com mais de 40 anos? Então, eu não sei, eu tô torcendo para que tudo dê certo para eles lá. Eu não estou torcendo para que dê certo nem errado, entendeu? Eu só quero que eles façam uma boa luta, que eles cheguem saudáveis para lutar. E eu tenho minha luta com o Rock Road e é nela que eu estou focado. Nesse momento do UFC, nessa luta especial, em outras lutas que o UFC que os atletas têm focado em lutas especiais, em lutas que valem mais dinheiro do que focar no ranking. Como é que você vê esse momento? Esse momento te prejudicou, mas você acha que essa tendência, ela a longo prazo, assim, pode ser positiva para os atletas, até para você, quando você se tornar campeão? Essa tendência de grandes lutas pode ser melhor do que focar simplesmente em aceitar quem o UFC quer colocar para disputar o cinturão? Quando eu for campeão, essa palhaçada vai acabar. A luta, a luta tem que ser, tipo assim, a grande luta é a luta que a gente sai na porrada e o cara que está mais preparado vai lutar. Porque na hora que está dentro do octógono não tem fama, não. Ali é luta. E ali é que se formam os grandes campeões, os futuros grandes vendedores de pay-per-view, entendeu? E eles não estão dando a chance das pessoas chegarem a isso. O que eles estão fazendo? Eles estão olhando para as pessoas que já têm um nome muito consolidado e estão focando só nessas pessoas. Eles não estão focando em fazer novos grandes campeões, fazer novos grandes vendedores de pay-per-view, porque um dia o Anderson Silva não vendeu nada de pay-per-view. Hoje em dia ele é um cara que vende muito, porque deram uma chance para ele lutar. Porque deram essa chance para ele. Mas se eles não derem a chance, a idade está chegando para todo mundo, para mim, para todos os caras grandes, e no futuro, o que vai ter?
Aí vai ficar os coroas lutando lá, daqui a pouco vai puxar o quê? Vai puxar eu com 50, o Anderson com 60, aí a galera lutando. Eles têm que dar a chance para quem merece, não importa se o cara está vendendo muito agora ou não, porque o futuro é o que você faz agora no presente. Então eles não estão deixando a gente fazer as coisas no presente. Eles estão deixando as pessoas que já fizeram fazer novamente. Então está totalmente errado. Vocês não estão dando a chance para a gente evoluir. No caso do Bisping, ele fugiu, assim, entre aspas, das lutas mais duras para poder ter essa chance de vingar a derrota para o The Hennessy e fazer um pouco mais de dinheiro também, que é o que ele espera. Então, os lutadores estão virando mais uns mercenários do que lutador, né? Eu acho que ele desrespeitou uma categoria inteira, desrespeitou 14 lutadores que estavam na frente do Dan Henderson tipo assim, foi lutar, ele não teve honra nenhuma. Para mim ele é um mentiroso, porque ele falou que me respeitava, que eu era um great class opponent, um grande oponente de classe, né? E no final das contas não cumpriu o que falou depois da luta e escolheu o Dan Henderson. Ele escolheu o Dan Henderson justamente porque inventaram um evento que não estava no calendário. Se você for analisar esse evento, não estava no calendário, o evento da terra do Bisping lá. É um evento que vai ser na terra dele, vai ser uma revanche e vai ser o primeiro UFC. Tinha que vender os ingressos em 3 minutos, pô. Venderam em 6, demoraram muito. Vender ingresso é mole. O UFC, se botar em qualquer lugar que nunca teve UFC, sem card nenhum, ele vai vender. Eu quero ver vender pay-per-view. E essa relação que você tem, esse sentimento que você tem com relação ao Bisping, de certa forma você torce para que ele vença a luta, para que você possa mostrar a ele quem é o melhor lutador da categoria? O Bisping é duríssimo. Eu nunca falei que ele não era um atleta duro, entendeu? Eu quero que eles façam uma boa luta e que vençam melhor. Não estou torcendo nem para um nem para outro. Estou torcendo para o evento em si. Você acredita que, então, de 2017 não vai passar? Você vai ser o campeão do UFC no ano que vem? Eu estou focado na minha luta com o Rocky Road e eu não estou pensando em ser campeão, não, porque está enchendo o saco, na realidade.